Dali, tudo certo? Eu sou o Zang e sou fotógrafo há mais de 13 anos, trabalhando com Lightroom desde 2010. Essa ferramenta que é uma verdadeira mão na roda para gente que trabalha com fotografia. Durante todos esses anos, eu pensei que não haveria mais formas para a Adobe melhorar a experiência com o software. Mas vou falar para vocês que desde que foi implantado o sistema de inteligência artificial no Lightroom, eu fiquei muito animado e pude descobrir que muitas coisas que antes eu demorava muito tempo para fazer ou então precisava do auxílio do Photoshop, agora ficou muito mais simples, mais rápido e rendendo resultados surpreendentes, bem melhores do que aqueles que eu alcançava lá atrás. Tão surpreendentes que eu passei a incorporar cada vez mais a inteligência artificial do Lightroom no meu fluxo de trabalho. E é por isso que eu acho que essa aula é muito especial, porque aqui nessa aula eu reuni as principais mudanças positivas do software e são as mudanças que eu venho utilizando para os meus trabalhos autorais e comerciais. Você pode até já dominar a ferramenta, mas eu tenho certeza que muitas coisas que você vai ver aqui nessa aula vão te ajudar ainda mais no seu fluxo de trabalho e, no final, eu ainda vou te dar aquela dica extra para você, inclusive, monetizar seu trabalho de edição de imagens, mesmo se você ainda não for fotógrafo ou fotógrafa. Mas, para isso, você precisa assistir até o final e sem pular nada para entender como que você pode monetizar esse conhecimento. Agora é atenção total na aula, hein? Bora começar! Já com a nossa imagem em tela, eu fiz alguns ajustes bem básicos nessa fotografia aqui, de revelação, o antes e o depois. Agora a gente vai começar o processo de entender a ferramenta remoção com o uso da inteligência artificial generativa. Então eu tenho esse grupo de fotógrafos aqui, são fotógrafos coreanos que estavam desfrutando e compartilhando o mesmo ambiente que eu. Eu já estava pensando que eu ia ter que fotografar e usar algum tipo de inteligência artificial generativa para remover essas pessoas mesmo. Só não sabia que o Lightroom ia implementar isso, que eu já ia poder usar tudo aqui sem ter que sair dessa ferramenta. Para isso, então, ó, eu vou usar essa ferramenta que o íconezinho dela parece tipo uma borracha. Então eu vou clicar aqui, e se você usa bastante essas ferramentas de máscara, de remoção, de reenquadramento, eu sugiro que você comece a memorizar os atalhos, né? Por exemplo, essa daqui, o atalho é o quê? Então, às vezes, em vez de eu ter que vir com o cursor até aqui e clicar, e eu estou com o cursor aqui, eu simplesmente aperto Q e a ferramenta já abre da maneira que eu usei ela a última vez. Então, se você faz um uso frequente, você tem que sempre usar essa ferramenta da mesma forma, apertou o Q, você já tem acesso a um monte de coisa ali. Essa ferramenta, no início, a gente só tinha a função clone, que é essa daqui, onde eu teria que clicar, selecionar a pessoa, né, selecionar tudo isso daqui e escolher uma área da imagem para copiar, né? Não fica ruim, mas ó, é difícil. Eu, nessa época, preferia trabalhar isso no Photoshop. Depois, o Lightroom acrescentou essa ferramenta aqui, ó, recuperar. Então, aí eu vim aqui, selecionava, né, o que eu preciso, e o Lightroom ia tentar encontrar de uma maneira meio automática isso, né? E sim, é uma ferramenta que é melhor. Se não ficasse bom, eu poderia clicar em atualizar aqui e o Lightroom ia buscando melhorar essa sobreposição. Mas, ainda assim, eu estava preferindo fazer isso no Photoshop, exceto nessa última atualização que a gente teve o acesso antecipado, como está escrito aqui, e você pode clicar em Saiba Mais para ter algumas informações a mais, ó, como essa caixinha que a Adobe abre, onde ela explica que a remoção generativa é um recurso de acesso antecipado. Eles ainda estão trabalhando nele e eles gostariam de receber um feedback nosso, né? Então, se você tiver algum problema com a ferramenta, você quer relatar alguma forma que você imagina que ela pode melhorar, você clica aqui e envia o seu feedback para a Adobe, né? Obviamente que isso é só para assinante, por isso é importante você ser um assinante da Adobe, não ficar usando craqueado. Sendo assinante, você vai ter acesso a tudo que tem de novidade no mercado. Bom, então ele já está aqui, né?
IA generativa, já vou deixar isso daqui ativado e aqui é normal, o tamanho do pincel e opacidade. Eu tenho também aqui uma caixinha sensível ao objeto, que detecta automaticamente objetos pincelados para remoção. Mas primeiro a gente vai entender a ferramenta sem o sensível ao objeto e depois a gente vai entender essa ferramenta com o sensível ao objeto. Então eu vou selecionar essa pessoa aqui do mesmo jeito que a gente já fez antes, ó, contando aqui a mochila da câmera dela. Essa eu acho que era a professora que estava dando um curso para os fotógrafos coreanos. Eu acho que ela também era coreana. Selecionei ela aqui então, e aí ó, a gente tem o painel de refinamento de máscara, onde eu tenho aqui o adicionar. Se ficou alguma partezinha de fora, por exemplo, eu posso vir aqui ó, e adicionar, vamos supor, aqui. Ou então, se eu acho que essa área está muito grande, eu clico em subtrair, como aqui, ó, eu não quero que ele trabalhe nessa área, nem nessa outra área aqui. Então, eu clico ali em subtrair e posso ir refinando, né, o que eu fiz de máscara aqui para que a inteligência artificial não tenha que gerar muita coisa e só o necessário para substituir esse objeto, essa pessoa, por uma área que se pareça muito com a natureza que eu tenho ali, com a paisagem que eu tenho ali. Bom, fiz essa primeira seleção, bem simples, clico aqui em aplicar e aí ele vai gerar. Então ele gerou e ele me deu ainda 3 opções aqui, ó. Essa primeira já nem tá tão ruim assim. Olha que legal, continuou esse galho, continuou toda a textura que tinha na pedra ali. Eu acho que era assim mesmo que eu estava vendo lá, né? Se eu olhasse de um outro ângulo que não teria essas pessoas. Ele me deu uma segunda opção que também tá bem boa e uma terceira opção que também tá bem boa. Mas, como eu disse, eu acho que essa primeira aqui ela tá perfeita e é com ela que eu vou ficar. Então beleza, fechei, ó, tá feita a substituição. Agora tem uma segunda pessoa que está aqui, ó. Vamos lá, novamente, a gente clica aqui na borrachinha ou já tô com o cursor aqui, simplesmente aperto Q. Aqui, ó, eu vou ativar o sensível ao objeto. Ativei, não vou alterar a opacidade nem o tamanho do pincel aqui, vou trabalhar como tá. Venho aqui e estou passando aqui tudo onde tem a pessoa. Estou com o sensível ao conteúdo ativado e soltei. Olha o que aconteceu. Ele entendeu que eu quero remover essa pessoa e nela fez uma seleção ótima. Porém, ele não considerou as partezinhas do pé do tripé como parte de algo que eu quero remover, nem o pedaço da mochila da pessoa aqui. Então, eu tenho que refinar essa máscara. Eu tenho que clicar aqui em adicionar e acrescentar aqui e aqui. A seleção na pessoa ficou melhor, porém, eu tive que refinar essa máscara. Num fluxo de trabalho onde eu preciso de agilidade, talvez eu trabalhe da maneira sem a detecção de objeto, porque eu acho que é mais rápido e a ferramenta está funcionando bem, né? Se a Adobe melhorar isso, eu passo a usar essa com detecção. Bom, então ele me apresentou a primeira opção aqui, tá tudo bonito, mas acho que essa parte aqui ficou um pouco estranha. Vamos ver se ele... Ó, essa aqui já é melhor. E a terceira? Eu vou ficar com a terceira opção. Cliquei aqui em fechar. Aqui eu tenho mais 2 pessoas e elas estão num lugar meio chatinho, ó. Tem um matinho aqui, tem, né, parece que tem alguma coisa aqui, ó, a pedra meio da mesma cor que o capuz. Tava bem frio esse dia. Então vamos ver como que a ferramenta vai trabalhar aqui. Para eu continuar mostrando para vocês essa ferramenta, eu vou ativar aqui o visualizar pontos. Isso daqui eu estou vendo essa imagem só na parte de textura dela. De repente, eu quero fazer uma limpeza de pele, né? Vamos imaginar que é uma pessoa e eu preciso enxergar melhor a textura. Então eu posso ativar a textura e ir fazendo um tratamento na textura. Por exemplo, vamos supor que eu quero eliminar isso daqui, né? Então, basicamente para isso que serve. Para esse tipo de trabalho aqui, a gente não vai usar muito dessa forma. E aqui o visualizar sobreposição da ferramenta é eu
poder enxergar onde que eu já usei ela. Se eu colocar nunca, o íconezinho some. Se eu colocar o selecionado, ele só mostra aquele que eu estou trabalhando no momento, que ele está selecionado. Se eu colocar o sempre, ele mostra tudo. E o automático, ele só mostra quando eu estou andando pela imagem. A partir do momento que eu tiro o cursor, ele some. Eu vou deixar aqui em sempre, prefiro deixar sempre. E vou desativar o sensível ao objeto, porque é dessa maneira que eu prefiro usar. Fiz aqui ó, a seleção, ó, com uma certa folga, e soltei. Acho que eu não tenho que refinar essa máscara, eu vou aplicar. Tá levando um tempo, porque essa área ela realmente está mais complicada. Uma primeira opção muito boa, uma segunda opção muito boa também, e a terceira opção ela está um pouco fraca. Mas eu vou fingir que eu não gostei de nenhuma dessas, e aliás, achei mesmo que deixaram um pouco a desejar. Então eu vou pedir para o Lightroom atualizar essas opções. Eu não gostei delas, então eu vou colocar aqui na opção 2, que eu acho que é a que mais chega perto. Não, acho que é a 1 mesmo. Que é a que mais chega perto do ideal, eu vou pedir para atualizar com base nessa. Ele vai me dar mais 3 opções. 1, 2 e 3. Parece que essa 3 se encaixa bem. E fechei aqui. Então, vamos lá para o antes e depois, antes e depois, antes e depois dessa imagem. O Lightroom fez um trabalho excelente de remover as pessoas ali, sem alterar muita coisa do que a gente poderia enxergar naturalmente aqui no local, se não tivessem essas pessoas lá também. A ferramenta que a gente vai conhecer agora é a desfoque de lente. E como o próprio nome diz, é uma ferramenta, é um painel que busca emular um desfoque de lente numa fotografia que tenha um desfoque ou não. Então você pode amplificar um desfoque, você pode colocar um desfoque de lente onde não tenha, mas você não pode pegar uma foto totalmente desfocada e focar ela. Fechou? Bom, é bem simples, eu clico aqui em aplicar, aí a inteligência artificial da Adobe vai trabalhar, vai entender quais são os planos, né? O primeiro plano, plano do meio, plano de fundo da imagem, e aí a partir disso ela vai oferecer uma simulação de desfoque de uma lente baseado no que ela interpretou dessa imagem. Nesse caso foi uma interpretação bem boa. Olha só, sem e com, sem e com. Ele entendeu que o plano de fundo ali teria que desfocar, pensando que o foco estaria no casal e nessa pedra. Aqui eu tenho o aplicar, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ativar essa ferramenta, que é quando a inteligência artificial da Adobe vai ler a imagem. Mas depois que a inteligência artificial lê essa primeira vez, depois fica mais rápido. Eu posso clicar aqui, ativar e desativar, que fica tudo bem mais rápido. Bom, vou deixar ativado aqui então, e abaixo a gente tem esse slider aqui onde a gente pode ajustar a intensidade desse efeito de desfoque, onde 0 é totalmente 100, daí não tenho diferença nenhuma aqui, e 100 é o máximo, é o 100% de desfoque da ferramenta. Dificilmente a gente vai trabalhar aqui em 100, mas eu vou deixar só para a gente entender visualmente o que está acontecendo quando a gente usa essa ferramenta. Daí no final eu mostro para vocês uma intensidade de desfoque que é legal a gente trabalhar. Aqui abaixo eu tenho os tipos de bokeh. O que é bokeh? É como que vai ser o formato desse desfoque que vai estar ali atrás. Normalmente os desfoques das lentes que a gente usa são desfoques circulares, como esse daqui. Mas eu tenho outras opções aqui, ó, como por exemplo o bolha, que é esse daqui, ó. Veja como fica parecendo que tem um monte de bolha ali, ó, a diferença do circular e do bolha. Aí a gente tem também esse ao lado aqui, que é o desfoque de 5 lâminas, como se a gente tivesse com o diafragma um pouco mais fechado, e é um desfoque também que é comumente visto em lente vintage. Olha só, então aqui ó, os 5 lâminas, o bolha e o circular. Existe também o desfoque de disco, que é comumente visto em lentes com reflexo ou espelhadas, também conhecido como donut. Ele parece um donut, olha só. Ele é bem parecido com o bolha, veja, mas ele é um pouco mais agressivo, ó.
Então, comparando aqui, o donut, eu chamo de donut, os 5 lâminas, o bolha e o circular. E por fim, a gente tem aqui ó, o olho de gato, que é normalmente causado por vinhetas óticas em determinadas lentes. Vamos colocar ele? Olha só como ele muda até um pouco o jeito da imagem, ó. Veja. Então esse daqui é o donut e o olho de gato. Donut, olho de gato. Então esse último aqui ele altera um pouco até a ótica da imagem. A gente vai acabar trabalhando mais com o circular mesmo, que é o padrão dessas lentes que a gente usa hoje em dia, para não ficar muito fake, né? E aqui, em aumento, é como se fosse o aumento do brilho do desfoque. Mas assim, eu confesso que todas as vezes que eu testei essa ferramenta, eu não senti diferença nenhuma aqui. Então eu vou deixar em 50% mesmo, que é onde vem, para, sei lá, não alterar, não causar um estrago muito grave na imagem, porque assim, eu realmente não achei aonde que isso causa alguma alteração na fotografia. Quando eu cliquei aqui em aplicar, repara que eu tenho aqui embaixo no alcance do foco, eu tenho selecionado isso daqui, ó. Isso daqui é a seleção com base em pessoas. Então, na hora que eu cliquei aqui em aplicar, o Lightroom entendeu ali ó, que eu queria selecionar pessoas. Ó, foco no objeto. Define o alcance do foco automaticamente usando a detecção de objeto com IA. Eu já deixo aqui mesmo, quando eu tenho que fazer essa seleção para pessoas, né? Eu não costumo usar essa ferramenta aqui, mas já deixo aqui ativado, porque se tiver que selecionar um objeto, uma pessoa, está padronizado aqui já. Mas eu também posso vir aqui do lado, onde eu vou ter um ponto que eu vou desenhar na imagem manualmente para que o Lightroom faça o foco ali, ó. Então, ó, eu vou desativar a pessoa aqui e vou ativar o ponto. Ó, quero que o foco fique nessa área. Então, ó, usei aqui, veja que ele até mudou um pouco a característica do desfoque. Parece que trouxe o desfoque mais para frente da pedra, para um pouco do pé deles aqui, e não desfocou atrás. Mas eu vou aqui, ó, ainda com a ferramenta, eu vou tentar fazer assim, ó, mostrar que eu quero as pessoas. Pô, aí, dessa forma, eu até gostei mais do que quando estava aqui, ó, contando com a inteligência artificial, né? Sei lá, quando eu estava aqui, ó, usando aqui, sei lá, parece que eu estou usando uma 85mm 1.2, né? Para causar um desfoque desse. E quando eu estou aqui, sei lá, parece que eu estou com uma 85, estou em f4. Então aqui eu já estou com o casal selecionado, que é o que eu queria. Mas olha que interessante aqui embaixo, ó, que eu tenho alcance do foco. E olha como eu vou passeando aqui, ó, eu trago o foco só para frente, para o meio e aqui para o fundo em foco e o resto da imagem toda desfocada. Então, olha só que interessante como eu ainda consigo ir passeando pela fotografia e escolhendo ali o que eu quero em foco e o que eu quero deixar sem foco. E além disso, eu consigo ainda ó, trabalhar aqui a profundidade de campo, né? Como se fosse a profundidade de campo. Ó. Então aqui eu quero o foco só no casal mesmo. A frente está sem foco e atrás está sem foco. E aí eu posso ir passeando ainda. Ó. Posso trazer o foco mais para frente aqui. Então a cabeça deles já passa a ficar sem foco. E aí eu consigo ir controlando isso e controlando aqui também. Ó. Então eu consigo aumentar esse alcance do foco, diminuir e andar com ele aqui por onde eu preciso na imagem, né? Então nesse caso, ó, eu vou deixar mais ou menos por aqui assim, que eu ficaria muito satisfeito com isso. Continuando na ferramenta, eu tenho aqui embaixo visualizar profundidade. Então quando eu clico aqui em visualizar profundidade, olha só, eu deixo de enxergar aqui a fotografia com as cores dela e passo a enxergar com outras cores. E aqui, ó, a minha régua do alcance de foco, ela também fica colorida. Isso é um guia visual caso eu pense assim, ó, pô, eu quero saber qual área que está mais em foco e qual área que está menos em foco. Então, se eu quero que tenha foco aqui, ó, só nessas áreas que estão em amarelo e laranja,
eu sei que isso está por aqui, ó. E aí, o que está em foco, ele deixa branco. Então veja só, eu tenho foco no casal, na pedra, um pouquinho mais para trás ali e fim. Se eu solto aqui e tiro o visualizar, ó, eu vejo que é exatamente isso que está em foco. Agora, vamos supor que eu queira devolver um pouco de desfoque para a pedra ali, ó. Então tá na pedra, tá pegando um pouquinho no pé deles, e ó, por aí foi. E aí eu vou trazer um pouquinho do fundo também, ó, vou deixar dessa forma aqui. Então eu sei qual é a área que está em foco e qual área que já tem um desfoque. E aí quando eu desativo aqui o visualizar profundidade, tá certinho aqui, perfeitamente visível a parte de desfoque que eu programei. E aí se eu quiser fazer algum ajuste mais fino, venho trabalhando aqui visualmente, olhando para a imagem mesmo. E por fim, eu tenho aqui o painel de refinamento do pincel. Olha só, eu clico aqui e vai abrir. Para a gente entender os efeitos do pincel, primeiro eu vou deixar aqui a intensidade em 100 e o fluxo em 100 também. Não vou ativar o máscara automática, mas vocês sabem que funciona da mesma maneira que o pincel normal aqui do painelzinho de mascaramento. Então, por exemplo, se eu quero trazer foco para essa área aqui, ó, onde eu desfoquei, e eu não consigo através dessa régua, então eu posso vir aqui, ó, e simplesmente deixar essa área em foco dessa forma, né? Então aqui eu tenho o modo foco e o modo desfoque, que eu posso também trabalhar aqui e pensar, eu quero desfocar tudo aqui, ó, né? E aí depois eu posso ir trabalhando a intensidade e o fluxo para ir criando um fade, para não ficar assim esse desfoque muito abrupto, né? E aí eu passo a criar então um desfoque mais suave, refinando o pincel aqui. Mas como eu disse, né, aqui ó, eu trabalhei em 100 para mostrar a ferramenta de forma mais abrupta, quando a gente pode sempre trabalhar a intensidade baixinho e ir criando áreas de nitidez, ó, de modo bem tranquilo aqui, sem forçar muito a barra, né, para ficar com um ajuste mais legal. Ela já é uma ferramenta que força um pouco a barra, né? Mas enfim, a gente tem que trabalhar sempre pensando em não deixar nada muito artificial. E aí depois que eu trabalhei toda a imagem com o desfoque lá em 100, eu posso vir aqui ó, e usar de um modo não tão abrupto. Posso, sei lá, colocar aqui em 25, ó, que já muda um pouco, né? Já borra um pouquinho fundo, mas não fica tão fake aqui como em 100. Ó, vou trabalhar até em menos aqui, 17, ó. Já está super bom. Aqui eu tenho uma imagem de um cachorro que teve um dia de muita sorte. Quando eu fiz essa foto, já era praticamente noite, então eu tive que usar 1/200, f4.5 e ISO 6400. O que me resultou numa imagem, olha só, com bastante ruído, ainda mais depois que eu tratei ela, porque, veja só, eu tive que clarear um bom tanto ainda ela aqui, ó. Então, se eu tive que clarear a imagem, eu puxei mais ruído ainda dessas áreas que faltava um pouco de iluminação. Então eu já tenho um tratamento básico aqui, onde eu fiz basicamente ajustes no painel básico, curva de tons e algumas coisas que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, como aqui, ó. Eu usei a remoção com IA generativa para tirar esse ferro que está aqui embaixo, para completar um pouquinho o gramado ali, que tem uma partinha com terra, e tirar ali um detalhezinho de um matinho seco que estava atrapalhando a vista da pata do cachorrinho ali, ó. Então, esses foram os ajustes que eu fiz aqui, com remoção utilizando IA generativa, e também apliquei um desfoque de lente aqui, ó, só para a gente fazer os exercícios de modo progressivo, usando as ferramentas que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então, o resultado é essa fotografia. E agora, a gente vai entender como é que eu posso corrigir esse nível de ruído excessivo que ficou na imagem do doguinho aqui. Então, eu vou clicar aqui em detalhe. Primeiro, eu vou trabalhar o detalhe da minha imagem, normalmente, como eu trabalho em todas as fotos, em 70.
Depois, segurando o Alt, eu vou ver aqui a área que eu quero deixar com mais nitidez e foi. Então, é isso que eu vou fazer aqui. E beleza, eu tenho aqui o painel antigo, que é o redução manual de ruído, e o painel de redução de ruído com o uso de inteligência artificial. Então a Adobe ela até conta para a gente aqui, ó, reduz o ruído com inteligência artificial. O resultado será salvo como um novo DNG. Então ela vai corrigir esse arquivo e vai me devolver a fotografia agora como um arquivo DNG. Então, eu digo que para a gente chegar no ponto aqui de remover o ruído com o uso de inteligência artificial, que vai me devolver um novo arquivo DNG, eu tenho que estar já com a fotografia pronta, tratada do jeito que eu quero ver ela quase que finalmente. Porque alguns ajustes a gente tem que fazer depois ainda, principalmente os ajustes de máscara, porque quando eu pego um arquivo, jogo ele para o Adobe Sensei para depois ele me devolver, se eu tiver máscaras colocadas nesse arquivo, a Adobe vai devolver as máscaras por cima do arquivo e aí pode ser que eu perca algum ajuste. Então, a gente faz tudo o que a gente tem que fazer de tratamento, exceto a parte de mascaramento. Então, eu vou clicar aqui em remover o ruído, inteligência artificial está trabalhando e pronto. Olha que interessante que abriu um painelzinho novo aqui. Esse painelzinho novo, ele se chama aprimorar. Vamos dar um zoom out, ó. Vamos pegar essa parte aqui da testa dele. Já deu para ver que, olha só, sem e com, como ele resolve bem. Mas vamos entender primeiro esse painel aqui, aprimorar, certo? Esse painel, então, ele abre a hora que eu clico aqui em remover ruído. Mas ele não apenas remove ruído, como ele faz outras coisas também. Aqui ele me conta, o recurso aprimoramento usa inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem. O resultado será salvo como um novo DNG. Então aqui eu ativei o remover ruído. Vamos deixar o mouse aqui no íconezinho de informação para a gente entender o que essa ferramenta vai nos ajudar. Então ela reduz o ruído e preserva os detalhes. Ela é ideal para fotografias tiradas em condições de pouca luminosidade ou utilizando uma configuração de ISO muito alto. É o que a gente tem nessa imagem aqui, com pouca luz e ISO 6400. Então eu tenho a intensidade, onde ela vai também de 0, aliás, de 1, né, que é uma intensidade bem pouca, até 100, que é uma intensidade máxima de remoção de ruído. E olha só como a gente perde nitidez, o cachorro fica todo meio que embaçado ali. Então a gente pode trabalhar visualmente entendendo aqui, ó, o que é aceitável, o que não é. Ó. A gente vê que aqui em 1 a imagem está toda danificada. Quando a gente vai andando aqui 20, 30, eu começo a enxergar a imagem com mais detalhes. E a partir de 50 ela começa a borrar de novo. Ó. Vamos lá. Visualmente, hein? Aqui eu não entendo nada o que é, embora eu saiba que é a testa de um cachorro. Quando eu estou aqui em 20, a imagem começa a ficar boa, 30 fica melhor, ó, passou de 45, ela começa a borrar. Vocês perceberam isso? Então eu vou usar aqui em 37, visualmente, olhando o resultado aqui na visualização. Olha que interessante que a Adobe me dá um aviso aqui, ó. As configurações de inteligência artificial, como remover e mascaramento, serão utilizadas automaticamente, o que pode causar alterações visíveis no resultado. Então, vocês lembram que eu falei agora há pouco que eu teria que tratar tudo que eu pudesse na minha imagem, exceto os ajustes de mascaramento, porque eles serão sobrepostos à imagem? Então, é esse mesmo aviso que a Adobe nos dá aqui. E né, ela também cita aqui o painel remover, que eu já usei nessa imagem. Mas assim, por experiência, eu tenho usado os recursos de remover com inteligência artificial antes do aprimorar e está funcionando bem. Trabalhei aqui tudo que eu precisaria. Vou deixar criar pilha, porque daí ele pega as duas imagens, compacta elas em uma só, eu não fico com o arquivo duplicado aqui na timeline. E ele me dá um tempo estimado de processamento dessa configuração. E aí eu vou clicar aqui em aprimorar. Eu vejo aqui, ó, que a ferramenta está trabalhando e eu vejo aqui em cima também, ó, criando DNG usando remover ruído.
E é só esperar um pouco, a Adobe vai me devolver esse ajuste com base em inteligência artificial. Então aqui eu tenho o arquivo aprimorado com redução de ruído.dng. E aqui eu tenho a pilha de arquivos, se eu clico aqui, ó, ele desempilha e aqui ele empilha. Eu tenho a imagem com o ruído, que é essa aqui, ó, vou dar um zoom para a gente ver. E ao lado a imagem com a redução de ruído. Olha só como fez um trabalho bem legal aqui. De longe fica perfeito e olha só como ele trabalhou bem na ferramenta remoção também aqui com base em inteligência artificial e trabalhou bem no desfoque também. E olha, a fotografia ela volta com todos os ajustes que eu tinha feito, porém ela agora é um DNG. Então essa é uma ferramenta interessante para a gente usar essa redução de ruído, porém com cuidado, sempre olhando, entendendo o processamento dela, para a gente não danificar a imagem e sim melhorar ela. Então, no meu dia a dia, eu uso com cuidado. Agora, com essa imagem aberta aqui, a gente vai entender outras coisas que a gente pode se beneficiar ali no painel aprimorar. Então, eu vou abrir o detalhe, vou clicar em remover ruído, mas a minha intenção agora não é remover o ruído, e sim trabalhar detalhes do RAW. Repara que detalhes do RAW acaba dando uma nitidez a mais para minha imagem. Olha só a diferença aqui, ó, do chapéu, certo? Vamos dar um zoom out, ó. Aqui a gente não consegue ter a ideia exata do que a ferramenta faz, mas dando um zoom no chapéu, olha só, com os detalhes e sem. Então eu posso também usar o painel aprimorar para aprimorar os detalhes do RAW, ou então clicar aqui e criar uma imagem com super resolução. Essa imagem com super resolução, olha só o que o Lightroom nos diz aqui. Ela duplica a resolução da imagem, ideal para a gente fazer impressão grande, certo? Então a gente ainda tem um recurso muito interessante aqui no painel aprimorar, que são os detalhes do RAW e a super resolução. Então, dentro do painel de detalhe, clicando em remover ruído, além de remover o ruído da imagem, eu consigo trabalhar em mais duas formas no painel aprimorar. E aí, você está curtindo essa aula? Ela é apenas uma partezinha de uma formação completa com mais de 13 cursos sobre edição de imagens na VMakers, totalizando 50 horas de aulas, capaz de te transformar em especialista do tratamento de imagens profissional em nível internacional. É isso! A VMakers é uma escola de fotografia e audiovisual com assinatura on demand. Sabe, aquela tipo Netflix, onde por um precinho baixinho você tem direito a assistir tudo que tem lá? Mas eu vou deixar para explicar para vocês sobre o portal depois. Agora, continua com foco na aula. Muito bem, eu tenho uma imagem aqui, que é uma imagem feita lá na Patagônia, Argentina, e eu já fiz alguns ajustes nela. Eu saí disso daqui, que é a imagem original, e essa aqui, que já está com algumas edições. O que eu fiz de edição aqui? Painel básico, coisa simples, curva de tons, coisa simples, misturador de cores. Tirei um pouquinho do laranja, tirei um pouquinho do amarelo também, da saturação dos dois, e trabalhei aqui os detalhes, aquele básico que a gente tem trabalhado mesmo. E apliquei aqui, ó, alguns ajustes para a gente não ter tanta distração com o olhar, usando simplesmente a ferramenta Recuperar, que está aqui, ó. Sem esses ajustes, com esses ajustes. Tem até uma pessoa aqui que eu tirei com a ferramenta mesmo. Agora, quando eu tentei alterar um pouco mais as cores através do misturador aqui, ó, por exemplo, o verde, eu senti um pouco de dificuldade para isolar uma tonalidade de verde que eu gostaria de trabalhar. Então, quando eu começo a fazer o uso aqui do slider do verde, altero algumas cores próximas do verde que eu não queria que alterasse. Então eu preciso trabalhar isoladamente numa cor. E agora a gente consegue fazer isso através do cor do ponto.
E olha que quando eu clico aqui em cor do ponto para abrir esse painelzinho, repara que está tudo desabilitado aqui. A única coisa que eu vejo mais aceso é o conta-gotas e duas setinhas apontadas para dentro do painel. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeiramente, abrir as duas setinhas para eu ter maior condição de entender essa ferramenta. Então, aconselho que vocês façam isso também aí. E depois eu vou pegar aqui o conta-gotas e escolher um tom de verde certeiro, aquele tom que eu quero trabalhar nele, ó. E vai ser esse tom aqui. Então, a partir disso, a ferramenta está ativada. Eu tenho aqui um quadradinho que me mostra que eu estou trabalhando num ponto de cor verde. Eu tenho aqui embaixo ó, uma régua, que também é esse mesmo tom, desse mesmo ponto que eu peguei, dessa mesma cor aqui em cima. Aqui embaixo eu tenho o slider de deslocamento de matiz, que eu posso trazer mais para o amarelo ou mais para o verde ainda. Eu tenho a saturação, que eu posso tirar intensidade de cor de verde ou deixar muito mais intenso esse verde. E tem a luminosidade, que eu posso escurecer ou então clarear esse verde aqui. Dessa forma, eu não estou trabalhando no mesmo tom de verde desse slide aqui, certo? Porque esse daqui é o verde das 7 cores prismáticas que o Lightroom nos dá a condição de trabalhar. Aqui eu posso escolher qual é a cor exata que eu quero trabalhar. Não é o Lightroom que me fala que esse é o verde amplo e que eu tenho que trabalhar nele. Isso sou eu falando para o Lightroom qual é a tonalidade de verde que eu gostaria de alterar na minha imagem. Eu tenho mais controle sobre aquilo que eu vou fazer na fotografia. Então aqui eu tenho exatamente os sliders aqui do mesmo jeito que eu tenho no misturador do verde, porém com a tonalidade de verde que eu escolhi trabalhar. Então cada coisa que eu faço aqui é a mesma coisa que eu estivesse trabalhando no slider de matiz aqui, porém no tom de verde que eu escolhi. Então aqui eu posso pensar assim, eu quero esse verde um pouco mais alaranjado, que é o que eu quero mesmo. Ó. Eu trago aqui, só que tem algumas tonalidades de verde que eu não altero, porque elas não estão dentro desse range de cor que eu expliquei para o Lightroom que eu gostaria de trabalhar. E aí eu posso trabalhar então a matiz dele, que nesse gráfico aqui ó, eu vejo ela na horizontal, olha só, ou mais para o verde, ou mais para o laranja, mas eu não vou deixar assim, obviamente. Eu vou tirar um pouquinho e vou deixar meio aqui. A saturação desse verde, que está aqui, ó, vou trazer um pouquinho para cá, e a luminosidade, que está aqui. Ó. Então, conforme eu vou trabalhando um, vou sentindo a necessidade de alterar o outro, e eu vou alterando a imagem aqui. Então, beleza, ó, eu fiz a alteração usando os 3 sliders aqui, e a gente percebeu que o matiz, então, ele vai trabalhar na horizontal, a saturação vai trabalhar na vertical aqui, ó, olha lá no gráfico, e a luminosidade vai trabalhar nesse gráfico à direita que está aqui, ó, olha lá, mais escuro e mais claro. Eu posso trabalhar assim, tecnicamente, onde eu vou escolhendo o ponto na horizontal, na vertical e na luminosidade, ou então eu posso trabalhar de modo visual. Eu simplesmente clico aqui ó, e vou rodando por aqui até eu encontrar o local ideal para eu colocar visualmente olhando para a imagem. Então quando eu estou mexendo aqui, eu não estou olhando para o painel coloridinho, eu estou olhando para a fotografia para eu colocar aqui a cor que eu quero visualmente. Eu fico o tempo todo olhando para a imagem até, ó, cheguei aqui, é aqui que eu quero, aqui que eu vou deixar. Ficou até um pouco parecido com o ajuste que eu tinha feito, acho que só não estava com a saturação tão baixa assim, mas vou manter dessa forma. E aí, olha só que interessante, eu tenho aqui embaixo um sliderzinho de intervalo, que eu posso falar para o Lightroom assim, olha, desse ponto que eu selecionei a cor, eu quero trabalhar cores mais próximas a ele, e aí eu não altero tanto assim a imagem, ou eu quero trabalhar cores que estão mais distantes dele. E assim o ajuste, então, ele pega um pouco mais de cor em relação àquele ponto que eu selecionei. Então ele não pega só exatamente a cor daquele ponto, mas sim aquele ponto e um pouco mais de área, se eu deixar aqui o intervalo no 0, ou então aquele ponto
e muito mais área se eu deixar o intervalo aqui em 100. Então aqui vai me dizer quão justo eu quero fazer essa alteração dessa cor que eu selecionei. Se é só dela e de algumas cores muito próximas a ela, ou se só dela e de cores que estão um pouco mais afastadas dela, mas ainda dentro daquele mesmo intervalo de matiz. E aqui embaixo eu ainda consigo selecionar qual tonalidade dessa matiz que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero fazer com que esse ajuste ele vá mais para o alaranjado, ó, eu trago o slider para cá. Eu vejo visualmente o alaranjado aqui. Então eu trago tudo mais para o alaranjado. Ou, se eu quiser fazer o caminho inverso, eu simplesmente arrasto aqui, ó, e a gente consegue ver no gráfico aqui em cima a representação visual disso. Fora isso, depois, eu tenho essas agulhinhas aqui, ó. Olha, tem uma aqui e uma outra aqui. Se eu puxar essa agulha, ó, eu vou deixando esse ajuste não tão abrupto e um pouco mais difuso. Então aqui eu estou pegando aquela cor e ponto. Se eu faço isso, eu estou pegando aquela cor e cores parecidas, cores menos parecidas ainda, até que ele deixa de encontrar cores parecidas e deixa de alterar esses pontos. Então aqui é para eu ter um controle maior, ó, aqui do lado do verde também. Então aqui é para eu ter um controle ainda maior daquilo que eu quero fazer com a minha imagem. Então vamos supor que eu quero tudo mais para o verdinho, não tão para o laranja, mas tudo mais para o verdinho. Então eu vou trabalhando isso aqui, tanto na matiz, quanto aqui ó, na saturação. Olha só como vai alterando a parte da água da imagem aqui, ó. Olha lá, então aqui ficou meio estranho, né? Eu não posso fazer com que isso fique tão estranho assim. Então eu vou pegar aqui, ó, do ponto, não muito para frente nem muito para trás. Aqui, ó, e vou deixar um fumaciadinho, né, um difusinho. E vou deixar um pouco mais difuso também dos dois lados para a gente não ter uma transição muito abrupta. Lembrando, ó o que vai acontecendo na água se eu for deixar essa transição muito abrupta, né? Então a ideia é deixar difuso. E aqui eu tenho o intervalo de saturação, que eu tenho a opção de trabalhar nisso também. Veja só qual é a área de saturação que eu quero trabalhar na minha imagem. E basicamente é dessa forma que a gente consegue trabalhar a cor do ponto da nossa imagem para a gente ter uma condição de editar ela um pouco mais, de modo um pouco mais fino, né? Um pouco mais pontual. E aí, se eu necessitar visualizar os intervalos, que é aonde dessa imagem que esse meu ajuste está sendo afetado, eu clico em visualizar intervalos aqui, e aí, ó, tudo que eu vou fazendo aqui, eu consigo ter ideia do que eu estou afetando ou não, né? Se a minha ideia, então, é só trabalhar nos verdes, ó, é deixar aqui mesmo. Aqui eu tenho, eu sei, eu consigo ver com os meus olhos que eu estou trabalhando na área certa da imagem e o ajuste que eu estou fazendo aqui não vai prejudicar nenhuma outra área que eu não queira. Depois que eu terminar, é só eu selecionar aqui e pronto. E aí eu tenho aqui os meus ajustes já feitos utilizando cor do ponto. É um painelzinho que quando a gente olha para ele, a gente fica um pouco assustado, porque tem um monte de coisa aqui. Porém, é mais mexer uma, duas vezes, ativar o visualizar intervalos aqui, que a gente já consegue trabalhar com ele tranquilamente. E aí vamos supor que eu quero trabalhar agora uma outra cor, tipo o azul do céu aqui. Então, conta-gotas, eu seleciono e tenho aqui novamente, veja, um outro quadradinho que eu posso ir alterando aqui. Ó. Quero deixar menos azul, quero deixar aqui. O intervalo aqui é isso mesmo, estou alterando só essas partes. Para mim já está muito bom, eu fui aqui ó, visualmente, eu encontrei a área visualmente aqui, e é isso mesmo. Se eu quiser alterar algo aqui, eu volto, clico na outra cor, e volto e clico na outra cor, ou enfim, quantas cores eu tiver aqui, ó, vou pegar um vermelho, quantas cores eu tiver para trabalhar aqui, veja, eu posso, enfim, só venho aqui, escolho a cor e depois eu navego entre elas aqui, isso aqui eu vou
resetar que estava bom como estava. E foi dessa forma, então, eu consigo trabalhar no painel misturador de cores, e eu tenho aqui o antes e o depois. Vamos conhecer agora o que a gente tem de inteligência artificial no painel mascaramento. Essa foto aqui eu já fiz alguns ajustes nela, levando em consideração o painel básico, curva de tons, misturador de cores, não usei cor do ponto, tá desativadinho, mas eu usei o misturador de cores aqui, correção de cores para dar um tchan na nossa imagem, detalhe daquele jeito que a gente já conhece e calibração também. Usei também aqui, ó, a ferramenta remover, não, foi aqui, ó, tá com o íconezinho da borrachinha, veja, então significa que eu usei a ferramenta remover com IA generativa já para limpar alguns probleminhas do fundo ali, ó. Olha só, o antes e o depois já estão resolvidos. Quando eu fiz essa foto, o estúdio que eu aluguei colocava uma placa de plástico no chão aqui. Então repara que essa placa, ela deixa uma pequena amostra da divisão dela com o fundo infinito. É uma divisão que eu suavizei um pouquinho já aqui usando a ferramenta remover, mas eu ainda consigo ver isso e eu quero consertar isso, certo? Então é assim que eu começo a pensar a forma com a qual eu vou usar a inteligência artificial aqui no mascaramento. E o que é legal da inteligência artificial do mascaramento do Lightroom? Bom, ela está aqui nesse ícone, que é um ícone que eu posso dizer que é o desenho de uma máscara, né? Então seleciono, antes que eu faça qualquer coisa, o Lightroom já encontrou uma pessoa aqui, veja só. Então, significa que se eu clicar nessa pessoa, ele vai ainda detectar coisas nessa pessoa, como a pessoa toda, pele facial, pele corporal, sobrancelha, esclera dos olhos, que é a parte branca, íris e pupila, que é a íris e pupila dos nossos olhos, lábios, cabelo e as roupas. Logo de cara eu tenho todos esses ajustes que eu posso começar a trabalhar, mas não é isso que eu quero de princípio. De princípio, lembra que eu quero arrumar esse fundo. Então aqui eu tenho condições de selecionar assunto, que seria a pessoa, o céu, a gente não tem céu, uma fotografia de estúdio, e plano de fundo. Selecionando o plano de fundo, olha só que interessante aqui, ó, ele selecionou para mim até que bem o modelo e separou ele do fundo. Porém, tem uns probleminhas no cabelo aqui, mas eu não vou me preocupar com isso já, certo? Bom, selecionei o fundo então. Aqui, primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse fundo totalmente cinza, porque ó, se eu colocar saturação, dá uma invasão de cor, e eu sei exatamente aqui o local onde tem aquela placa de plástico no chão. Então ó, eu vou zerar tudo para tirar tudo que tem de cor aqui. Se eu quiser colorir esse fundo, eu posso zerar a cor e depois colorir ele por aqui, ó. Mas não é isso que eu quero fazer, então eu vou deixar aqui zerado, sem nenhuma cor. Ó, não é isso, certo? Então, zero. Simplesmente vou deixar minha saturação em menos 100 para deixar esse fundo totalmente cinza. E aí eu começo a controlar esse fundo. Por exemplo, eu quero esse fundo mais claro, eu quero esse fundo mais escuro. Como que eu quero esse fundo? Ó, se eu deixar ele muito mais escuro, vai dar um problema no cabelo. E conforme eu for deixando muito mais claro também. Então, se eu quiser usar esse ajuste, né, para consertar o meu fundo, eu tenho que ter consciência que eu não vou poder forçar muito a barra, eu vou ter que trabalhar de boinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é deixar um pouquinho mais claro, até acabo destacando ainda mais o modelo. Eu vou tirar contraste para junto com isso tirar também essa diferença de luz e de sombra. Ó, posso colocar sombra para mais, para começar a resolver também esse escurinho que tem aqui. Eu não quero tirar tudo isso porque essa foi a luz que eu fiz, eu quis isso, né? Eu não queria um fundo branco chapado. Então eu posso ir minimizando, só para não ficar com aspecto de mal feito, né? Para ficar com um aspecto bonitinho ali. Resolvi aqui. Olha só, posso trabalhar a cor do ponto, posso trabalhar a curva, posso trabalhar um monte de coisa aqui, ó. Veja só, né? Mas a minha ideia é resolver o problema de fundo, que está meio que resolvido, mas eu vou melhorar um pouco mais ainda, trazendo um pouco da claridade e do desembaçar aqui para o negativo.
Então, se eu for olhar o que eu fiz, ó, usando essa ferramenta, eu saí disso, fui para isso. Se eu achar que ficou muito claro, eu vou aqui trabalhando no slider aqui e olhando a imagem. E aí vamos lá. Ó. Maravilha! Ó, saí de um fundo que eu via um certo probleminha, fui para um fundo que para mim já passa tranquilamente, poderia entregar para um lookbook se fosse o trabalho com o fundo feito desse jeito já. Só usando uma mínima ferramenta de inteligência artificial aqui do Lightroom, certo? Mas agora vamos conhecer algumas mais. Então, clicando aqui, ó, eu posso pensar assim, pô, eu ainda acho que o sapato dele está um pouco escuro. Então eu posso vir aqui, ó, em selecionar objeto, e aí eu vou dar uma pincelada aqui em cima do sapato. Pronto, a inteligência artificial já foi lá, entendeu que eu quero selecionar o sapato dele. Lembra que eu falei que estava um pouco escuro? Ó, só eu dar uma chegadinha a mais aqui. Beleza, fiz em um, posso fazer no outro também. Vou lá, objeto. Isso daqui é mais rápido do que, por exemplo, deixa eu excluir essa máscara. Isso é mais rápido do que eu vir aqui, pegar o pincel e tentar fazer... Opa! Aí, e tentar criar uma máscara só aqui no sapato. Ó. Consigo? Consigo. Deixa eu apagar. Apaguei aqui. Vamos supor que eu clique aqui em máscara automática. Ainda assim, ó, ela vai, mas eu tenho que passar, ainda passa um pouquinho para cima, tal. Eu acho muito mais fácil eu vir aqui criar a máscara, objeto. Ó, é muito mais rápido, né? E aí eu dou uma clareadinha também aqui. Perfeito. Ó, vou usar aqui porque parece que tem um probleminha no tênis. Então aqui no sapato, ó, eu vou com a ferramenta recuperar, vou diminuir, vou dar um cliquezinho ali, vou deixar que o próprio Lightroom faça o trabalho para mim, fez, já está feito, resolvido. Beleza, então, ó, aqui a gente já usou então o selecionar objetos, o selecionar pessoas, a gente já viu lá no começo, o selecionar assunto, idem, vai trabalhar com a pessoa ou com o objeto principal da imagem, o céu. A gente já tem aqui nas outras aulas, e o selecionar fundo a gente usou agora, mas vamos lá para o pessoas. Aqui no pessoas, olha só que interessante, selecionou a pessoa toda, mas eu não quero trampar aqui no modelo todo, eu quero pele facial a princípio. Então, selecionei pele facial, vou dar um zoom aqui e criar a máscara. Máscara está criada e aí eu vou fazer um tratamentozinho básico de pele nele, ó, só para dar uma borradinha, deixar tudo um pouco mais difuso. Então fiz isso, vou trazer um pouco mais de realce para baixo também e vamos ver aqui o efeito, ó. Só dando um blurzinho na pele do modelo, certo? Depois disso, vamos supor aqui, vou selecionar pessoas, deixa eu dar um zoom out. Vai detectar de novo o nosso modelo. Lembrando que o selecionar pessoas e selecionar assunto, ele vai trabalhar de forma bem parecida, porém, se eu clicar aqui e selecionar assunto, ele não vai me dar pele do rosto, cabelo, tal. Isso daqui serviria se eu fosse selecionar um gato, um produto, algo desse tipo. Se eu for trabalhar com pessoas, é melhor eu vir aqui e selecionar pessoas, porque aí sim, ó, ele me dá a condição de trabalhar isoladamente áreas do corpo. Então, né, eu já fiz a pele facial, agora eu quero clarear um pouquinho a parte dos olhos aqui. Ó. Selecionei, vou lá, dou uma puxadinha para mais aqui, ó, vamos ver de pertinho. Ó, aqui, não vou... né, estragar tudo, vou puxar só um pouquinho e foi. Vamos lá, vamos criar uma nova máscara, pessoas. Aqui, ó, eu posso ir agora tratando parte por parte do meu cliente, né, do modelo que está aqui. Vamos melhorar um pouquinho a parte do olho aqui também, ó. Que legal. Acrescentar uma claridadezinha e um pouquinho de contraste. Né? É assim que a gente trata o olho. Vamos lá para a próxima, vamos selecionar pessoas, pessoa 1, e finalizar aqui no cabelo, vamos criar a máscara e vamos deixar o cabelo dele um pouquinho mais borradinho, né? Parecer que tem
um desfoque ali e um contrastezinho. Legal, vamos dar um zoom out para a gente ver. Sem o ajuste, com o ajuste. Muito bom. E fechei aqui. Então, clicando aqui no painel de mascaramento, não tenho que selecionar nada. Eu vou aqui embaixo, eu tenho um tipo de um olhinho, ó. Então aqui eu deixo de ver os ajustes que eu fiz usando as máscaras, né, de inteligência artificial. E aqui eu começo a enxergar. Então eu saí de uma foto que estava assim, fui para uma foto que estava assim, ó, sem, com, sem e com. Então são ajustes mais pensando em resolver a fotografia, né? Eu posso, obviamente, fazer alguns ajustes mais criativos, mas basicamente eu vou trabalhar essa parte de mascaramento usando a inteligência artificial dessa forma. Vai estar bem aqui, ó, nos objetos e nessas outras partes aqui de cima, como selecionar assunto, selecionar céu, selecionar fundo e selecionar pessoas. Aqui eu preparei algumas dicas para você monetizar o que você aprendeu nessa aula, mesmo se você não for fotógrafo ou fotógrafa ainda. Você sabia que tem um monte de gente que nem é fotógrafo e consegue ganhar uma boa grana com edição de imagens? E você sabe o que essas pessoas fazem? Elas editam fotos de fotógrafos e fotógrafas que estão lotados de trabalho, com a agenda cheia e sem tempo para editar suas próprias imagens. A demanda de trabalho para essas pessoas é tanta que elas têm que terceirizar a edição das suas fotografias. E é aqui que entra o pulo do gato para você que assistiu essa aula. Imagina só você trabalhando do conforto da sua casa ou de qualquer outro lugar que você queira com seu notebook, tratando fotos de diversos fotógrafos e fazendo uma graninha, ou para complementar a sua renda, ou até mesmo para você viver de edição de imagens. Parece uma boa ideia, hein? E para divulgar o seu trabalho nem é muito complicado. Basta você começar a participar de alguns grupos de fotografia nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, por aí vai, e ofertar seu trabalho, mostrando seu portfólio e uma tabelinha de preços por trabalho, por complexidade ou então por quantidade de demanda. Nós temos alguns alunos se dando muito bem trabalhando dessa forma. Mas agora, se você quer trabalhar como fotógrafo ou fotógrafa e fazer edição de imagens, eu preparei aqui uma dica para você evoluir ainda mais na sua carreira. Se liga só. Bom, é que com esse conteúdo que eu te passei aqui, você tem uma boa base para começar a usufruir da inteligência artificial no Lightroom. Mas, se você é assim como eu e não está contente só com o básico, você já deve imaginar que somente com esse conteúdo gratuito aqui, você não vai se destacar das outras pessoas que também estão assistindo a esse curso gratuito. Você sabe que para se destacar de verdade é necessário você ter algo a mais. Então, pensando nisso, você já imaginou em ter acesso a mais de 10 cursos completos sobre tratamento de imagens usando Lightroom e Photoshop, e cada um específico para cada área da fotografia? Eu falo aqui de cursos com certificação reconhecida no mercado de trabalho e cursos aprovados por centenas de alunos que já viram essas aulas e aplicaram em seus trabalhos, dando um salto inacreditável na qualidade das suas entregas. O que eu quero que você entenda é que eu não estou aqui falando sobre um curso apenas, mas sim um portal inteiro com mais de 200 cursos. De verdade, é praticamente uma Netflix de cursos de fotografia e audiovisual, pelo preço de apenas um curso básico que vendem por aí. Na VMakers você encontra tudo o que você precisa para se aprimorar e se profissionalizar. E além de tudo sobre tratamento de imagens, nós temos também cursos completos sobre fotografia, sobre retratos de todo tipo, sobre gastronomia, casamento, gestante, ensaio de tudo quanto é tipo também, fotografia em estúdio externa, flash em estúdio externa e ambientes indoor, fotografia de produtos, retratos corporativos, arquiteturas de interiores e por aí vai. A lista é longa, são mais de 200 cursos de fotografia e audiovisual em uma única assinatura. E ao se tornar assinante da VMakers, você terá acesso ilimitado a todo o conteúdo disponível, com suporte direto dos professores
e se você quiser, ainda se pode ter um plano de estudos personalizado. E se ainda vai levar um desconto exclusivo por ter participado dessa aula aqui. Sem contar que com a gente o risco é zero. Porque se dentro de 7 dias você perceber que a VMakers não vai te ajudar, é só você pedir seu dinheiro de volta que a gente vai te reembolsar sem nenhuma contestação. A gente é a maior escola online do Brasil e a gente está no mercado há mais de 15 anos, formando profissionais de ponta no mercado da fotografia e do audiovisual. Então não perde mais tempo, clica no botão dessa página e dê o primeiro passo que vai mudar o jogo da sua carreira na fotografia. Não marca a toca, bora lá!